Olá, gestoras e gestores, tudo bem com vocês? Estamos felizes. Nosso primeiro vídeo de conteúdo. Vamos falar dos 5 passos importantes para iniciar uma gestão de frota. O canal vai falar de gestão de frota na prática. Vem com a gente, meu nome é Fábio Oliveira, inscreva-se no canal, tamo juntos! O que fazer quando você inicia uma nova trajetória em gestão de frota? Você virou responsável do dia para a noite da frota da sua empresa? O que fazer nesse momento? Costumo dizer que ninguém escolhe ser gestor de frota. Somos escolhidos sermos gestores de frota. Isso acontece com muita gente. Aconteceu comigo também. Se isso acontecer com você, importante, analise os fatos. O que é fato é aquilo que é existente, aquilo que é uma verdade, aquilo que pode ser constatado na sua empresa. E neste processo, orientamos você a prestar muita atenção em 5 pontos dentro dos fatos na sua organização. 1. Cultura. 2. Tipos de veículos. 3. Processos atuais. 4. Políticas. 5. Recursos disponíveis. Então, preste atenção naquilo que já existe na organização, numa nova empresa, na sua mesma empresa, mas numa outra atividade que agora é gerenciamento de frota. Então, procure constatar de fato o que já existe. Não adianta nada você trazer bons exemplos do mercado, mas que às vezes não é aplicado na sua empresa. Costumamos dizer aqui que gestão de frota não tem receita de bolo. Então, o que funciona numa empresa não necessariamente funcionará na sua atual. Então, preste atenção. Primeiro, mapeie o cenário para depois começar a agir, ok? Vamos lá? Cultura. Bom, a cultura é aquilo que acontece, é como a sua empresa trata o dia a dia, os colaboradores, as políticas. Então é importante você entender isso. Se é uma cultura mais paternalista, uma cultura mais punitiva, uma cultura que preza pela boa relação. Então você precisa entender um pouco da cultura da sua empresa para saber qual é a diretriz, qual o caminho que você vai seguir. Não adianta você implementar uma política onde você vai punir os motoristas se a cultura da sua empresa não é de punição, se a cultura da sua empresa é de boa relação, de preservar o colaborador, enfim. A política sempre vai ser feita de acordo com a sua cultura. Então é importante você entender a cultura da sua empresa para saber como que você vai criar todos os outros processos ou variáveis da sua gestão de frota, né? Então, se você entrar numa empresa que não é punitiva, que preza por uma boa relação entre os colaboradores, entre o RH e os colaboradores, você vai adotar uma política mais de premiação, mais do exemplo. A gente acredita aqui que esse tipo de cultura, ela possa agregar mais no dia a dia, sempre a gestão pelo exemplo e não pela punição. Mas a cultura é importante justamente para isso, para que você entenda um pouco o cenário, para ter a noção clara de como agir para alcançar os resultados ou os melhores resultados para a sua frota. 2. Tipos de veículos. Quais são os tipos de veículos que você está gerindo naquele momento? A mudança, o tipo de veículo, ele muda totalmente a diretriz da sua gestão. Se é uma frota leve, se é uma frota pesada, se tem moto, se tem carro, se tem implemento, se tem caminhão, cavalo. Então, o tipo de frota, ele muda o comportamento, os processos e as características da frota. Por exemplo, a gestão de pneu numa frota pesada, ela é muito diferente de uma gestão de pneu de uma frota leve. É importante que você saiba disso e que você realmente entenda que se você tiver uma frota mista, por exemplo, você vai ter que aplicar uma gestão de manutenção voltada para pneus um pouquinho diferente na frota pesada e um pouquinho diferente na frota leve. Se você tem só frota leve ou frota pesada, são coisas totalmente distintas e isso vai influenciar na sua tomada de decisão, na hora de mapear os processos, na hora de você definir quais são as orientações para dar para sua equipe para fazer essa gestão. Por isso, os tipos de veículos são importantes. Então, entenda a característica, os tipos de veículos que tem na sua composição, na operação da sua empresa e com certeza você vai estar mais preparado para definir os novos passos da sua gestão de frota. 3. Processos atuais. É importante que você saiba quais são os processos já existentes. Qual é o passo a passo
que a equipe de frota ou o time de frota é orientado no dia a dia para atender às necessidades e demandas da frota. Então é importante que você conheça a comunicação, qual que é o fluxo dessa comunicação, quais são os canais de comunicação, quais são os responsáveis por atender cada tipo de processo. Então defina, mapeie todos os processos. Se você tiver alguma dúvida, que processo mapear, coloque aqui os 6 principais etapas de frota, como manutenção, abastecimento, a própria política. Dê uma mapeada nisso que vai te permitir realmente tomar melhores decisões. Então mapeie todos os processos. Nesta etapa você vai conseguir identificar o que já existe, o que funciona, o que não funciona, o que tem que ser criado. Então, às vezes a gente tem um processo limitado para atender a maior demanda na frota. Então, você como um novo gestor, é importante que você conheça o que já existe de fato para que você consiga planejar e fazer algo novo. Então, mapeie os processos. Com isso, você vai estar muito mais preparado para a sua nova jornada. 4. Políticas de frota. Neste documento tem as regras e diretrizes da sua gestão, tá? Então é importante você saber se existe e o que está contido nessa gestão de frota. Costumo dizer que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Então é importante ter esse documento na sua gestão. Aqui a gente não está falando de elaborar, de analisar a política, não é esta etapa. Aqui a dica é, eu tenho, como que ela é aplicada hoje, como que ela está descrita, ela abrange todas as etapas de uma gestão de frota? Então aqui é uma constatação, tá? A partir desta constatação, o seu planejamento, as suas ações vão ser totalmente diferentes. Mas entenda, compreenda primeiro como quarto passo para você iniciar uma gestão de frota, com certeza você vai estar muito mais preparado para definir e caminhar dentro dessa sua nova trajetória e desafio. 5. Recursos. Chegou a hora da verdade. Aqui você vai saber exatamente o que está disponível para você e sua equipe trabalhar. Então é importante você ver a estrutura física, quantidade de pessoas que estão sendo disponibilizadas, quais são as ferramentas de trabalho, se você vai trabalhar com Excel, se você já tem material pronto, se você vai trabalhar com software de gestão, se você tem rastreador, se você tem meios de pagamento, como abastecimento e pedágio. Então aqui é a hora de você falar assim, quais são os recursos que estão sendo disponibilizados para que a gente comece um novo trabalho na gestão de frota. Então aqui é importante que você entenda muito bem isso para você saber ou para você planejar como que será os novos passos. Se a primeira etapa vai ser um pouco mais árdua, um pouco mais apertada, se você já consegue ampliar um pouco os horizontes e buscar melhorias mais amplas, às vezes não é desmérito nenhum, tá? Você começar com passos pequenos. Dê passos pequenos, mas evolua. Dê passos pequenos, mas vá para frente. Costumamos falar aqui também que mais importante que a velocidade é a direção. Se você estiver no caminho certo, mesmo que seja engateando ou com passos bem curtos, você está indo para frente. Agora, se você estiver correndo na direção errada, com certeza vai ter muito mais dificuldade para retomar o seu caminho correto. Então, não se preocupe com a velocidade. Aplique aquilo que pode ser aplicado e aquilo que é uma oportunidade de melhoria no seu dia a dia. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Esperamos que com esses 5 fatos constatados você esteja mais preparado, que você esteja pronto para dar os primeiros passos na sua gestão de frota. Entenda que essa primeira etapa não é uma execução, é uma constatação do que já existe. Isso vai te dar uma diretriz, vai te dar um norte, vai te dar um caminho daquilo que você precisa fazer. Com as informações reais da sua empresa, você vai conseguir planejar, você vai conseguir definir quais são as prioridades a partir de agora. Então, vá em frente, siga esses passos, acompanhe a gente no canal, teremos novos conteúdos em breve. Esperamos que esse vídeo tenha te ajudado a iniciar essa nova trajetória na gestão de frota. Atente-se a esses 5 fatos e você estará muito mais preparado para iniciar qualquer tipo de trabalho em gestão de frota. Seja você um gestor antigo ou um novo gestor de frota. Atente-se primeiro, observe-se primeiro para depois agir. E não se esqueça, comece onde você está. Use
Use aquilo que você tem e faça o que você pode, porque você pode fazer uma gestão de frota de alta performance, de alta qualidade. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, dê as suas sugestões, deixe seus comentários e inscreva-se que em breve teremos o nosso segundo vídeo de conteúdo. Muito obrigado por estar aqui conosco, por acreditar nesse projeto e em breve estaremos juntos novamente.